No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Supremo Tribunal Federal respeita a Constituição e proíbe reeleição de presidentes da Câmara e do Senado. Ministro Alexandre de Moraes leva a plenário decisão sobre depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal e diz que o presidente não pode desistir de falar por ser investigado. O governador de São Paulo, João Dória, garante que vacinação contra a Covid-19 no estado começará no dia 25 de janeiro. Essas e outras notícias da edição desta terça-feira, 8 de dezembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A proibição pelo Supremo Tribunal Federal de reeleição para a presidência das casas legislativas, que teve sentimento duplo no Palácio do Planalto, já que o presidente Jair Bolsonaro desejava a manutenção de Davi Alcolumbre no comando do Senado, mas está em queda de braço com Rodrigo Maia na Câmara, poderia ser o mote do nosso editorial de hoje. Mas eu gostaria de fazer referência a mais dois ataques do governo do ex-capitão, um à rede de assistência de saúde do país, o outro à cultura nacional. Eu quero começar lendo uma matéria publicada no blog do jornalista Guilherme Amado, na revista Época, publicada pelo também jornalista Eduardo Barreto, que noticia um desses ataques, a revogação de uma série de portarias e o encerramento de programas de saúde mental no SUS. Diz o texto: em meio à pandemia, o Ministério da Saúde prepara um revogaço de cerca de 100 portarias sobre saúde mental, editadas entre 1991 a 2014, ameaçando diversos programas e serviços do setor. Estão em risco o Programa Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS, as equipes de consultório na rua, o Serviço Residencial Terapêutico e a Comissão de Acompanhamento do Programa De Volta para Casa. Também corre risco a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. O consultório na rua busca ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde. Já o programa De Volta para Casa e o Serviço Residencial Terapêutico visam a reabilitar psicossocialmente pacientes submetidos a longas internações psiquiátricas. Autoridades de saúde estaduais estão receosas com a possibilidade de um desmonte de políticas públicas de saúde mental durante uma crise histórica na saúde brasileira. Outra preocupação é o calendário. Se o revogaço for executado nas próximas semanas, STF e o Congresso Nacional estão em recesso, o que dificultaria eventuais reações e questionamentos. Procurado, o Ministério da Saúde não respondeu. O outro ataque foi noticiado pelo site Farofafá, parceiro da revista Carta Capital, que denuncia uma tentativa de intervenção do governo federal no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Eu vou ler um trecho da reportagem de autoria de J.B. Medeiros, sob o título Indicação de Pastor cria crise sem precedentes no IPHAN. A iminente nomeação de um pastor, Tassos Licurgo, designado para a direção do Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN,
pode levar à implosão do órgão. Licurgo é também advogado, pós-doutor em apologética cristã e professor de pós-graduação em design na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas não tem experiência na área, que é quem protege manifestações como o maracatu, o samba, o ofício da Baiana do Acarajé, os maracatus e locais sagrados para povos amazônicos, entre outros. Pastor do Ministério da Defesa da Fé em Natal, Licurgo afirmou em seu site que uma de suas missões é, abre aspas, apresentar de maneira científica, história e filosófica as razões para seguir Jesus Cristo, fecha aspas. O primeiro impacto de sua nomeação se deu na feitura da mais tradicional publicação do IPHAN, a Revista do Patrimônio, publicada desde 1937. Os especialistas e articulistas do patrimônio que iriam participar da edição 2020 retiraram seus textos do processo e resolveram editar a publicação fora do IPHAN, uma iniciativa inédita. Pois bem, como vocês podem ver, a agenda ultraconservadora e de desmonte de políticas públicas essenciais para o nosso país segue a todo vapor. Isso porque eu nem citei a intenção do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em transformar o Museu do Ambiente, instalado em um edifício do século XIX e de importância simbólica no Rio de Janeiro, em um hotel. Combinadas as medidas impostas pelos neoliberais de entrega do Estado Nacional, torna-se mais que urgente a derrota do governo de Jair Bolsonaro. O Brasil precisa voltar à trajetória mínima de civilidade, garantia do direito à saúde pública e de qualidade e defesa do nosso patrimônio histórico. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Filosofia, Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Luiz Carlos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do nosso querido Faixa Livre. Essa tribuna viva em defesa dos nossos melhores interesses nacionais, populares e democráticos. Um bom dia em especial para uma ouvinte assídua do programa em São Paulo, Rosemar Titilho. Tamo junto, Rose. Muito obrigado, Luiz, por dialogar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez.
Luiz Carlos, antes de nós falarmos um pouco a respeito do que as eleições municipais nos apresentaram, os caminhos que elas indicam, eu queria conversar com você a respeito da situação caótica que o nosso país atravessa. Com esse novo aumento dos casos de Covid-19, o presidente negando a realidade, sem uma sinalização definitiva de que teremos uma vacina disponível para a maioria da população no ano que vem, e a equipe econômica comemorando um aumento do PIB que ficou aquém das perdas provocadas pela doença até aqui em 2020. E pior, apontando para a retomada da agenda de privatizações e o fim das políticas sociais estabelecidas para conter o caos que se estabeleceu no país por conta do novo coronavírus. Se há uma coisa que não mudou no país depois desse processo eleitoral, Luiz Carlos, foram as mazelas do bolsonarismo. Anderson, você fala em mazelas do bolsonarismo, né? A meu ver, antes de tudo, é importante a gente matizar bem o que são as mazelas que nos atingem nesta conjuntura, onde residem as suas raízes e o modo possível de combatê-las aqui e agora. Lembrando que a hora é de urgência, porque a aplicação da agenda neoliberal está nos levando para uma situação de regressão social, econômica e política jamais vista. Esse é o ponto. Eu caracterizo a atual conjuntura, já disse isso diversas vezes aqui no Faixa Livre, quer dizer, a atual conjuntura como um momento histórico em que está se dando o mais grave e profundo ataque contra os nossos interesses nacionais, populares e democráticos. Hoje nós somos um país sob ataque. E este ataque não vem sobretudo do bolsonarismo, como muitos pensam. Esse é o ponto. Eu gostaria de destacar o seguinte: o povo brasileiro está sob ataque. E os que nos atacam precisam ser identificados, nomeados e combatidos. Dentre os que nos atacam, ouso dizer, sem querer causar escândalo, o bolsonarismo não é o nosso principal inimigo. Não que ele não seja nocivo, ele é nocivo a todos os títulos, mas antes do bolsonarismo temos um inimigo pior. Do modo como eu vejo as coisas, o bolsonarismo e Bolsonaro muitas vezes funcionam como uma cortina de fumaça para dificultar a visão do ataque que estamos sofrendo. Os nossos inimigos são, em primeiro lugar, o imperialismo e seus aliados internos, isto é, o núcleo duro da plutocracia, com os rentistas e o baronato da grande mídia à frente. Esses são os principais inimigos. O bolsonarismo vem em segundo lugar. Mas há todo um jogo para ocultar essa hierarquia perversa. A plutocracia diz que, não, o principal inimigo é o bolsonarismo, é o ódio na política, é a intolerância, são os aloprados, ocultando nesta manobra o imperialismo e sua agenda de ataque, a agenda neoliberal. Então é o imperialismo, o núcleo duro da plutocracia, os rentistas, o baronato da grande mídia, são essas forças. Essas forças têm uma agenda, que é a agenda neoliberal, de desmanche do Estado e dos direitos. A agenda é essa que unifica a plutocracia. A agenda é essa que vem sendo implantada desde o governo Collor de Mello. Bolsonaro e o bolsonarismo foram uma oportunidade que a plutocracia, via Paulo Guedes, encontrou para a retomada em ritmo acelerado da implantação de sua agenda. Bolsonaro é o cavalo. O espírito é o imperialismo, que pode encarnar em outro cavalo. É importante dizer, Bolsonaro e o bolsonarismo são elementos estranhos ao mundo da plutocracia, ao mundo da Avenida Faria Lima. Eles são não mais que os capatazes da hora. Como não havia coisa melhor no cardápio da burguesia, eles foram de Bolsonaro, que jamais serão convidados, Bolsonaro e o bolsonarismo jamais serão convidados à mesa dos grandes barões da economia. Isso precisa ficar claro.
para a gente saber quem são, em primeiro lugar, o principal inimigo e os demais. O núcleo duro da plutocracia quer duas coisas: ocultar o sentido mesmo do ataque e fazer o povo brasileiro acreditar que o problema não é a agenda neoliberal, e sim Bolsonaro e o bolsonarismo. Esta manobra vem sendo exitosa, porque vem capturando ideologicamente setores importantes, até mesmo no interior do nosso campo, do campo progressista. Basta ver a campanha vitoriosa de Eduardo Paes aqui no Rio. Isso ficou provado. O êxito dessa manobra, né, que esconde o principal e exibe o secundário. Esconde a agenda neoliberal, que é a realização dos interesses do imperialismo e dos seus aliados internos. Esconde isso. E exibe, para ser malhado como um Judas de sábado de aleluia, o Bolsonaro e o bolsonarismo, que são perversos ao seu modo, mas não são. Comparados ao imperialismo, eles são a fumaça. Luiz Carlos, um dos aliados de primeira hora do Jair Bolsonaro, o deputado federal Arthur Lira, líder do Centrão e nome preferido do presidente da República para comandar a Câmara, foi absolvido na Justiça de Alagoas da acusação de rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado, na época em que ele era deputado estadual, entre os anos de 2003 e 2006. Segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República, à época liderada por Raquel Dodge, foram movimentados na conta do deputado mais de 9,5 milhões de reais, em um esquema que rendia 500 mil reais mensais. De rachadinha, a família Bolsonaro entende bem, Luiz Carlos. Esse episódio pode trazer algum tipo de desgaste para o Bolsonaro? Anderson, Arthur Lira, né? Arthur Lira é uma das mais completas traduções do que se rotulou como a velha política. Sua carreira sempre esteve marcada por acusações de corrupção, mas ele é, como diz a gíria do futebol, um ensaboado. É competente nas movimentações de corredores, onde transitam tanto os caciques quanto o baixo clero. Esse é o mundo dele, sabe operar como poucos nesse lugar, né? Nesse território. Era tudo de que Bolsonaro precisava, né? Quando ele começou a perder, ele começou a ser atacado, né, mais fortemente aí pelo judiciário e perdeu força, né, na base própria que ele ajudou a eleger, né? Então o fato me parece que a aproximação de Bolsonaro com o Centrão, com a velha política, tem dado, sim, conforto e segurança ao governo. Os custos dessa aproximação são mais sentidos por Paulo Guedes do que por Bolsonaro, que tem que cuidar da estabilidade do seu governo e, digamos assim, e da segurança jurídica de seus filhos. O dinamismo da política fez com que as agendas de Bolsonaro e Paulo Guedes já não sejam exatamente a mesma, pelo menos em termos assim, de prioridade, de hierarquia das prioridades. No momento, o que é prioritário para Guedes não é prioritário para Bolsonaro. Blindado pelo Centrão, acredito que Arthur Lira, mesmo caindo em desgraça, não trará desgaste para Bolsonaro e seu governo. Falando agora sobre eleições, Luiz Carlos, me parece que o panorama que se estabeleceu nesse pleito municipal aponta para o avanço da retórica ultraliberal, com esses partidos de direita travestidos de centro, como o Democratas, o Progressistas e o PSD. O Jair Bolsonaro mostrou-se uma figura absolutamente tóxica, com seus candidatos quase todos sendo derrotados, enquanto a esquerda e a centro-esquerda ganharam eleitores, mas tiveram uma redução no número de prefeituras, em especial o Partido dos Trabalhadores. Qual é a leitura que você faz das urnas, Luiz Carlos? Olha, em linhas bem gerais, a meu ver, o resultado das eleições mostra, no campo da direita, um deslocamento do centro de gravidade, do bolsonarismo em direção às forças tradicionais da direita, leia-se Centrão.
As forças do Centrão, me parece, são os grandes vitoriosos dessas eleições municipais. Você diz que Bolsonaro se mostrou tóxico. Ele foi escondido por alguns, por outros ele foi mostrado e não resultou assim em vitória eleitoral, né? Essa presença. Mas vale dizer que nenhuma outra liderança como Lula e Ciro se mostrou um cabo eleitoral com influência marcante, capaz de virar o jogo. Se Bolsonaro foi tóxico, Lula e Ciro não desempenharam um papel decisivo, né? Se Bolsonaro perdeu, Lula e Ciro não ganharam. Nenhum dos dois foram protagonistas nessas eleições, indecisos em queimar o filme do candidato ou seu próprio filme, se acontecesse uma derrota humilhante do seu candidato. Então, eles ficaram assim meio numa zona aí digamos assim, de conforto, né? Bolsonaro perdeu, sim. Lula e Ciro não melhoraram suas posições relativas aí nesse jogo, digamos assim, eleitoral para 2022, né? Então, com isso, acho que se pode dizer Bolsonaro ganhou, mas Bolsonaro perdeu, mas ninguém ganhou. Acho que eu resumiria isso dizendo que na direita houve esse deslocamento do centro de gravidade, do bolsonarismo para a direita tradicional, né, para o central. Agora, outra coisa. A meu ver, ficou claro também que a retórica que fez a fortuna eleitoral de Bolsonaro e dos que se apresentaram em seu nome nas eleições de 2018, a retórica contra a velha política, contra a corrupção, com a histeria anticomunista, essa retórica parece que está com prazo de validade vencido. Ela já não resultou nessa campanha como resultou na campanha de 2018. Parece que ela já deu o que tinha que dar. Parece agora uma espécie assim, de um disco quebrado que já começa a irritar os ouvidos de quem ouve. Quer dizer, então, em 2022, Bolsonaro e o bolsonarismo não poderão mais apelar para esse tipo de demagogia. Depois de 4 anos no poder, eles vão ter sim que mostrar serviço, mostrar uma obra, né? Eles não são mais um candidato não, eles têm que mostrar, olha, em 4 anos nós fizemos isso. E aí, vamos combinar, né? O bicho vai pegar para o lado deles. Bolsonaro é forte, acho que Bolsonaro, podemos dizer que é um dos favoritos para estar no segundo turno, mas ele não vai ter a vida boa que teve no segundo turno, né? Porque no segundo turno ele não vai poder mais apresentar os fantasmas lá do kit gay e da bandeira vermelha e do comunismo, porque agora ele tem 4 anos. Ele teve 4 anos de mandato, ele vai ter que exibir o serviço, né? Ele não estará certamente num campo muito confortável. Agora, no campo progressista, as posições relativas não se alteraram, pelo menos significativamente. É fato que o PT perdeu força eleitoral, mas é fato, me parece, que o partido continua sendo a força mais expressiva nesse campo. E Lula continua sendo uma liderança de peso, né? A meu ver, o mais importante que aconteceu nessas eleições não está nem no campo do bolsonarismo, nem no campo do progressista, e sim no campo da plutocracia, que já apresenta uma alternativa a Bolsonaro ao seu gosto e ao seu modo. Então, a meu ver, o mais importante que aconteceu nessas eleições municipais foi aquilo que eu estou chamando de modelo Eduardo Paes. A campanha do Eduardo Paes aqui no Rio foi um modelo. Porque ao atrair, serve de modelo para todas as demais eleições. Isso porque, ao atrair o apoio de parcelas expressivas do campo progressista, a candidatura do Paes configurou o sonho dourado do núcleo duro da plutocracia, que está disposta a imolar no altar dos seus interesses o bode na sala que é e sempre foi Bolsonaro. A armadilha consiste em depositar em Bolsonaro e nos bolsonaristas toda a culpa pelas mazelas que atormentam o povo brasileiro. Trata-se, portanto, de, nesta manobra,
ocultar os principais inimigos que comandam o ataque, isto é, o imperialismo, os seus agentes internos e a agenda de desmanche neoliberal. É uma jogada de mestre. Isola o bolsonarismo é o demônio, e nós vamos apresentar um Eduardo Paes, que é antibolsonarista, e fica ocultado nessa falsa polêmica o principal. Isso é mais lamentável, isso é pior, mais lamentável, porque isso engabelou parcelas importantes do nosso campo. O que mostra que parcelas importantes do nosso campo podem vir a ser de novo engabeladas na eleição presidencial, desde que você demonize. Todo o problema é o Bolsonaro, o ódio na política, a intolerância, Damares e todos aqueles rol de horrores, e fica intacta e passa batido. E passa boiada, como diria lá o Salles, passa boiada da agenda neoliberal. É uma jogada de mestre. Agora cabe a gente dizer que isso é uma farsa, isso é um engodo. Coisa que não aconteceu na campanha do Rio, onde o voto nulo de esquerda foi considerado como uma coisa risível, que era o único voto, a meu ver, minimamente coerente com os interesses superiores do povo brasileiro. Então eu chamo isso de modelo Eduardo Paes. Isso foi o mais importante nas eleições de 2018, 2020. Esse modelo saiu plenamente vitorioso no Rio de Janeiro e vai ser certamente estudado como um case de sucesso em 2022. Então nos preparemos para isso. O que é que o fenômeno Boulos em São Paulo pode vir a representar para a nossa esquerda em um futuro próximo, Luiz Carlos? Você vê o líder do MTST como capaz de pontear a esquerda já nas eleições de 2022? O Guilherme Boulos seria uma possível saída para o bolsonarismo? Pelo que eu disse antes, Anderson, o problema, ao meu ver, não é encontrar uma saída para o bolsonarismo. Saída para o bolsonarismo, até o Eduardo Paes se apresenta como tal. Ainda temos Dória, Luciano Huck e os que ainda podem aparecer no caminho. Inclusive até gente do nosso campo, hein, que podem ser ungidos pela plutocracia para cumprir esse papel de engodo. Esse papel de engodo. Precisa ser dito. O problema é encontrar uma saída que não se limite em retirar o bode da sala, como é o modelo Eduardo Paes. O bode na sala era o Crivella. Não é? Precisamos de uma saída assim, mas que seja uma saída contra a agenda do imperialismo e de seus aliados internos, ou seja, contra a agenda neoliberal. Se a discussão não for colocada nesses termos, ela ajuda mais à direita do que aos interesses nacionais, populares e democráticos do povo brasileiro. Isso tem que ser dito, sempre, porque as pessoas estão confusas, estão com fumaça nos olhos. Temos que fugir desta arapuca, que foi vitoriosa aqui no Rio de Janeiro, sob o nome de Eduardo Paes, um sujeito do samba, um sujeito que fala palavrão, vascaíno, gosta de futebol, que fala porra, contra o Beato. Essa foi a polarização no Rio de Janeiro. Uma das derrotas mais profundas da esquerda no Rio dos últimos tempos. Agora, quanto a Guilherme Boulos, eu digo o seguinte: ele fez, claro, uma bela campanha em São Paulo, com pouquíssimos recursos, praticamente sem tempo na TV, mas que conseguiu, apesar de todas essas fragilidades, e isso foi o mais importante, galvanizar o entusiasmo de parcelas expressivas da juventude. Isso nos traz alento, sem dúvida, mas nós fomos derrotados. Quem estará com a máquina nas mãos é Bruno Covas, aliado de João Dória. É isso que vai ficar. E o Guilherme vai ter que ficar em uma espécie de um limbo, sem a visibilidade, naquele espaço que já é um espaço onde ele, de certa maneira, fala para quem já o tem como referência. Então, foi importante, mas não fomos derrotados. O que vai ficar é a derrota, e vai ficar também o fortalecimento da figura pessoal do Guilherme, do Guilherme Boulos, que tem talvez
maior ativo, além das suas inúmeras qualidades, né? O fato dele ser, dentre todas as lideranças aí importantes, a mais jovem, né? De todos ele tem tempo aí, né? Ele tem combustível, gasolina para queimar no seu carro, né? Então, diga assim, a presença em 2022, eu acho que isso, né, há uma esperança. Não, o Guilherme vai unificar a esquerda. Eu pergunto, unificar a esquerda em torno de que programa? E qual é o objetivo dessa unificação? O que isso resulta? Parece que é uma questão mais moral. Temos que unificar a esquerda e manter uma candidatura pura da esquerda, como se disso derivasse necessariamente por decorrência uma campanha vitoriosa ou importante, né? Será que ainda vamos estar pautados por a necessidade de fortalecer o nome, pautados pela necessidade de marcar uma diferença, pautados pela necessidade de acumular força? Eu acho que não, a nossa pauta é derrotar o imperialismo, que só é possível com um amplo movimento de massas. O que é que nós estamos fazendo para isso? Essa é a pergunta. Porque só isso vai de encontro ao nosso inimigo principal. O Ciro Gomes, Luiz Carlos, é que resolveu assumir-se depois dessas eleições. Ele disse em entrevista ao site UOL que deseja colocar em prática definitivamente seu projeto nacional desenvolvimentista, com o encerramento do que ele chamou de ilusão neoliberal, mas capturando uma parte da centro-direita para uma aliança na centro-esquerda. O ex-governador chega a citar que pretende alcançar os 50% dos brasileiros que não são petistas nem bolsonaristas. Além de ele ter de uma vez por todas encerrado aquela história de que seria um político de esquerda, pelo menos na minha avaliação, ele tenta uma composição que tem na sua amplitude nível semelhante de complexidade. Como é que você analisa essa proposta do Ciro Gomes, Luiz Carlos? Você diz, Anderson, que Ciro assumiu, como se fosse assim, né, uma confissão de culpa, uma confissão, tirou a máscara, né, assumiu que não é de esquerda, saiu do armário, eu não sou de esquerda. Olha, primeiro que eu acho que não foi isso exatamente o que ele fez, o que ele disse. Então não me causa espanto. Ciro precisa ser dito, compreendido, meu ver, porque há muita fantasia em torno de Ciro, fantasias de demonização e algumas fantasias de idealização também, de santificação e de demonização, né? Parece que nós vivemos sobre essa égide desse equívoco, né? As demonizações vindo aí da imprensa marrom a serviço do pior petismo e uma certa idealização infantil também, partindo de um certo setor do cirismo. O Ciro é um político claramente de centro-esquerda, como o é Lula. Ciro e Lula ocupam o mesmo lugar no espectro político. Mas, diferentemente de Lula, ele faz um aceno agora à direita, ao que ele chama de candidamente de centro, não é centro, é direita, condicionando este apoio da direita à aceitação de um programa de corte anti-neoliberal. Esse é o ponto. Ele acena à direita, mas diz, eu quero um apoio para um programa que rompa com o que ele chamou de ilusão liberal. Isso é um ponto importante. Eu nunca vi o Lula fazer isso nem Dilma, quando faziam apelos à direita. Os apelos à direita que Lula e Dilma fizeram foram, digamos assim, muito menos politizados, para dizer o mínimo, porque as consequências disso nós sabemos quais foram, né? Não só a desmoralização da esquerda, mas do ponto de vista político, um desastre, aquela coisa de salão e de petrolão, né? Que nos cobre de vergonha. Então, assim, o que Ciro disse, vem dizendo, que disse nessas últimas entrevistas, né, que está toda a imprensa aí marrom do petismo, né, tem feito manchetes tão escandalosas quanto falsas a respeito do que Ciro disse. Basta ler, basta consultar lá a íntegra para ver o grau de manipulação desse tipo de imprensa, né? Então ele disse nas últimas entrevistas que a direita não bolsonarista, com a qual ele pretende contar, nem vamos nomear, deve abandonar a ilusão liberal. Então, o DEM tem uma ilusão liberal que deve ser abandonada. Ele diz também que considera o apoio desta parte da direita muito difícil de acontecer. Ele disse isso, eu acho, ou para o Sakamoto ou para o Datena, ou disse para os dois. São boas entrevistas, eu recomendo ao ouvinte
do Faixa Livre procurar. Teve Ciro, Sakamoto, Ciro, da Atena. Pô, o Ciro, ele sabe que é difícil fazer com que o DEM abandone a ilusão liberal. Ele é do ramo. E ele sabe com quem está lidando. Mas o fato mais importante nessas entrevistas foi, ao meu ver, o fato dele ter dito que condicionava a sua candidatura ao apoio desta fração da direita e à formulação de um programa neoliberal. Então são duas condicionantes. Ele colocou duas condicionantes para se lançar candidato. O apoio de parcela da direita e a formulação de um programa anti-neoliberal. Duas coisas. Trata-se, portanto, de uma declaração, e tanto que eu não me lembro de um político de ponta ter, em campanha, fazer algum condicionamento desta ordem quando se lança candidato. Eu nunca vi, pode ser, né, que eu esteja mal informado. Então, como foi uma declaração dita em público, trata-se de um compromisso público. Então, Ciro comprometeu-se com um programa antineoliberal e disse que vai fazer empreendimentos, né? Vai fazer aí busca de apoio à direita, mas mantido o programa, né? Então, veja, isso nada tem a ver com o que vem divulgando a imprensa a serviço do pior petismo, que insiste em dizer maliciosamente que Ciro foi para a direita. É ridículo, é perverso, mas atende a esse tipo de discurso, né? Atende como Bolsonaro, ele fala para a bolha dele, e a bolha quer ouvir aquilo. Então, esses DCM, 247, como é que chama? Fórum, até a revista Fórum, que era séria, né? Falam para as bases, cumpre a mesma função política do trumpismo e do bolsonarismo, manter a base coesa, excitada, dar uma narrativa para ela, moral elevada. Então, mentir ou não mentir, isso não faz a menor diferença, desde que cumpra essa função. Então essa imprensa insiste, né, e a militância, parte da militância do PT, em caracterizar Ciro e PDT como sendo de direita. Isso é falso, cara, isso é falso. Aí tem gente que diz, não, mas você está defendendo o Ciro. Não estou defendendo o Ciro. Eu estou tentando colocar o que é óbvio, restituir o óbvio, o seu estatuto de obviedade. É só isso que eu estou tentando fazer. Me parece evidente que o PT, como disse o Haddad agora na Folha de São Paulo, e PDT, como digo eu, são partidos de centro-esquerda disputando o mesmo espaço. Daí viverem as turras, se bicando o tempo todo. Então, não são dois galos no mesmo terreiro. Olha, é da natureza dos partidos de centro-esquerda, PT e PDT, por exemplo, buscar apoio à sua direita e à sua esquerda. Né? Isso é típico do partido de centro-esquerda. Buscar apoio à direita e à esquerda. Só um partido de centro-esquerda pode fazer isso. Dada a fragilidade eleitoral da esquerda, o empenho maior dos partidos de centro-esquerda, seja PT, seja PDT, acaba se dando na busca de apoio à direita. Como a esquerda vai agregar muito pouco, eles buscam a direita que vai agregar mais. Né? Aconteceu com o PT no passado e o Ciro está tentando trilhar esse caminho. Cabe lembrar, né, vou falar de novo, cabe lembrar que Lula e Dilma são vitoriosos nas disputas à presidência com forte apoio à direita, PMDB, PTB, PP, e etc. Né? Mas veja, essas alianças nunca foram limitadas por uma questão programática, como o Ciro diz que vai fazer. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Né? Essa ida à direita ao PT foi muito menos, digamos assim, politizada, para dizer o mínimo. Né? Ciro quer trilhar o mesmo caminho vitorioso que o PT trilhou, alianças à direita. Já que a esquerda, por ser frágil, né, não vai dar os votos que permita o apoio, que permita Ciro fugir do isolamento em que esteve em 2018 e que lhe custou a chegada ao segundo turno. Né? Mas, aí vou falar de novo, cara. Essa movimentação à direita, para isso, o Ciro impôs um limite para a composição de uma frente em seu apoio. Ciro disse que a frente de partidos a ser liderada por ele, com os setores da direita, não tem que ter um caráter antineoliberal. Portanto, ele estabeleceu, repito, uma dupla condição.
para ser candidato. Apoio à direita e um programa anti-neoliberal. É uma declaração, entanto, acho que é um fato novo na política, mas que isso não foi ressaltado pela imprensa dominada pelo pior petismo, né? Que escondeu deliberadamente esse fato, que devia ser esse fato sim a manchete, e não uma petente saída de Ciro para a direita, porque ele agora ele rasgou a fantasia, ele tirou a máscara. O Ciro é um cara de direita, ele sempre foi, desde lá da Arena, lá em Sobral. Aí faz uma narrativa que só atende ao público, a bolha, né? Mas o Faixa Livre ele não fala para a bolha, né? Ele fala de tal modo que as pessoas possam ter elementos para reflexão, né? Exatamente, Luiz Carlos. O Faixa Livre não fala para a bolha, né? E não por acaso a gente sempre criticou as escolhas que o PT fez aqui no programa. Isso não é novidade para ninguém, né? Nós questionamos uma série de medidas que foram tomadas pelo ex-presidente Lula e da mesma forma nós fazemos com Ciro Gomes, né? Porque é uma ilusão imaginar que ele vai fazer uma aliança com parte da direita que não esteja comprometida com o neoliberalismo no nosso país. Essa que é a verdade, né, Luiz Carlos? Nós sabemos bem que a direita está completamente comprometida com o grande capital. O que o Ciro vai tentar fazer é algo semelhante ao que o Lula fez lá em 2003, infelizmente. Eu queria falar agora sobre esse neo-PDT que surge, Luiz Carlos. Que tipo de trabalhismo é esse que quer se aliar a setores da direita? Aliás, ainda há espaço para o trabalhismo idealizado por Leonel Brizola no partido? Essa é uma pergunta boa. Você pergunta se ainda há espaço para o trabalhismo de Brizola no PDT, né? Caramba! Essa é uma pergunta que mostra como o PDT está sob suspeita. Digo que não sem razão. Eu acho que o PDT, na sua trajetória desde a morte do Brizola até hoje, fez por onde está sob suspeita, né? A ponto de se perguntar, será que o trabalhismo de Brizola, vou botar aí de Jango, o velho trabalhismo, a tradição trabalhista do PTB, ainda poderá encontrar abrigo no atual PDT? Essa é uma pergunta que se impõe mesmo. Eu não conheço a vida interna do partido para poder fazer uma avaliação assim mais criteriosa, mas é uma questão que a resposta dessa questão vai, né, respondendo essa questão vai esclarecer muita coisa, né? Agora, eu noto a presença de um esforço de retomada da tradição trabalhista nas bases do PDT, levado a cabo por uma juventude, né, que se articulou fortemente na eleição passada, de 2018, e essa juventude encontra em Brizola, em Jango, as suas principais referências políticas, né? Então, houve uma juventude que encontrava em Lula e Zé Dirceu, né, as suas referências políticas. Agora parece que há uma, né, que está surgindo aí, que encontra em Brizola e em Jango as suas principais referências políticas. Eu gostaria de ver um movimento semelhante de renovação pela base, pela juventude no PT. Eu pergunto, mas quem seria o Brizola do PT para servir de referência, se não o próprio Lula? Aí não é renovação, aí é patinar, né? É por isso que eu considero ser mais possível uma renovação no PDT, apesar de achar muito difícil, mas é mais possível, mais provável no PDT, apesar de toda a burocracia em contrário, do que uma renovação no PT, né? O PT está... a soberania de Lula e da burocracia impedem uma renovação, né? E nem vejo ânimo de renovação na base do PT, vejo um ânimo mais de seguidismo, de uma espécie assim de um servilismo acrítico para aquelas figuras. Então vejo o PT é um partido que apresenta muita dificuldade de renovação. O PDT, nesse caso, aparentemente apresenta mais chance de renovação, tendo em vista a recuperação por parte da juventude das figuras de Brizola e Jango como referências políticas, né? Agora, na tua pergunta, Ciro será capaz de animar o reencontro do PDT com a sua melhor herança trabalhista, que tem em Brizola o seu maior símbolo? Será Ciro capaz disso? Ele quer isso? Ele toma isso como seu objetivo? Eu não sei responder. São perguntas pertinentes que só o desenrolar dos acontecimentos poderá responder. De minha parte, eu digo, caso o PDT se reencontre com os fundamentos mais avançados do trabalhismo,
quem irá sair ganhando com isso, não tenho dúvida, será o interesse nacional, popular e democrático do povo brasileiro. Sabe por quê? Porque aqueles fundamentos eram claramente anti-imperialistas, tem que se dizer, né? Então, tomara, né, que o PDT se reencontre com os fundamentos mais avançados do trabalhismo. É difícil pra caramba, mas tem uma juventude aí que está tomando para si essa tarefa. Vamos ver como é que Ciro se relaciona com isso, como é que ele se envolve nessa disputa interna que está no PDT, né? Ele como candidato tem que manter a unidade do partido, então aquela figura meio salomônica, né? Mas é uma questão importante essa aí, viu, Anderson? Luiz Carlos, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, sou eu quem agradece pelo convite e até a próxima. Um grande abraço a todos. Conversamos aqui com o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas para a Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia à sua produção e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Adhemar, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco conversando no Faixa Livre. Adhemar, nós não podemos começar a nossa entrevista de hoje sem falar no resultado do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre, divulgado na semana passada pelo IBGE. Essa alta de 7,7%, ainda que tenha tirado o país dessa trajetória de recessão, esteve aquém das expectativas do mercado e não serviu para recuperar as perdas que nós tivemos até agora no ano com a pandemia. Nós ainda temos um recuo de 3,4% no acumulado dos 9 meses de 2020. No entanto, o governo federal comemorou o resultado e o Paulo Guedes disse que a queda na atividade econômica será rapidamente recuperada. Você concorda com o ministro da Economia, Adhemar? Qual é a sua análise para esse resultado do PIB no terceiro trimestre? Olha, o crescimento, apesar de não ter sido o que os mercados financeiros, especialmente, né, apontava, é um crescimento expressivo. Né, e eu acho que aí o importante é ler a motivação desse crescimento. Exatamente o período do terceiro trimestre do ano é onde impactou mais aí o auxílio emergencial. Né, então, o impacto do auxílio emergencial é a principal explicação dessa retomada, né, que você teve aí. Mesmo assim, quer dizer, a expectativa para o ano ainda é uma recessão entre menos 4,5% e menos 5% do PIB, ou seja, um recuo de até 5% do PIB brasileiro, o que é bastante grave. Né? Isso mostra que falta muito ainda para a atividade econômica se recuperar. Né? E agora, no último trimestre do ano, todas as avaliações apontam para uma piora do quadro, exatamente pelo fato de que você vai começar aí a redução do auxílio emergencial e trabalhar aí no sentido da desmontagem desse auxílio. Né? Então, essa recuperação que você teve no terceiro trimestre, ela, na verdade, logo vai ficar na memória da gente, não é mais, o quadro deve se agravar, e aí é esse quadro agravado com o qual a gente deve entrar aí o ano de 2021. Então, isso é que eu acho que é importante ter para pensar o futuro. Né? Então, distante ainda da recuperação da atividade econômica apontada pelo Paulo Guedes, né, o que você vai ter é uma economia numa recessão em torno de 5% do PIB e sem
o aditivo que você teve até agora para fazer essa economia rodar, que foi o auxílio emergencial. Então esse é o quadro, tanto para o segundo trimestre, para o último trimestre do ano, quanto para o início de 2021. Para piorar, Adhemar, o governo já está falando em encerrar os programas sociais estabelecidos para frear as perdas provocadas pela pandemia, como o auxílio emergencial, e retomar a agenda de reformas e privatizações. Ou seja, a prática ultraliberal voltou com tudo e eles desconsideram inclusive a desaceleração na economia que nós deveremos ter nesse último trimestre por conta do novo aumento do número de infecções pela Covid-19. Explica aqui pra gente, Adhemar, que efeitos o fim do auxílio emergencial a partir de janeiro pode provocar na nossa economia. Então, Anderson, como eu apontava antes, o auxílio emergencial é a grande explicação aí para que a gente tenha tido essa recuperação no terceiro trimestre do ano. No último trimestre do ano, você já deve ter uma desaceleração, né, por conta da redução do auxílio emergencial, e a retirada desse auxílio a partir de janeiro, na verdade, vai tirar o aditivo que a economia teve até agora para ensaiar essa recuperação. Então, isso é que eu acho que é o mais grave. A volta dos negócios de sempre aí, com a agenda de reformas e privatizações, ela deve agravar esse quadro, embora eu não tenha tanta certeza de que essas coisas vão andar, né? A gente tem que lembrar que você já era para estar com o orçamento sendo fechado, né, e votado a essa altura do ano, e você não votou nem a lei de diretrizes orçamentárias, e nem tem a lei de diretrizes orçamentárias aprovada, o que mostra que o governo vai tendo uma série de problemas com o Congresso e com a resolução recente do Supremo Tribunal, no sentido de que os presidentes da Câmara e do Senado não podem se reeleger, evidentemente o jogo do Congresso vai ser, no começo do ano, o jogo da sucessão dos presidentes da Câmara e do Senado, né? E o que está desenhado aí é um quadro de tensão com o governo Bolsonaro em torno dessas definições, né? Então, num quadro como esse, eu acho que coisas que dependam, né, da aprovação do Congresso vão ficar muito difíceis. E próprio, como a gente está falando, o próprio orçamento ainda não foi aprovado, né? E isso deve gerar um quadro bastante complicado para o governo, né, no começo do ano, inclusive para a gestão da política econômica, né, que vai ficar sem o seu principal elemento aí, que é o orçamento. Então, dentro desse quadro, se você tiver a sequência, né, do aumento aí, dos números da pandemia, do Covid-19, que estão se mostrando agora em novembro e dezembro, se isso continuar se alargando no começo do ano que vem e novas medidas de isolamento se façam necessárias, é provável que o quadro do começo do ano seja um quadro bastante complicado. A sorte dessa turma do Paulo Guedes é que nós temos nesse último trimestre eventos que proporcionam uma elevação natural do consumo. Além do Natal que se aproxima, há também os resultados da Black Friday. Você acredita que esses dois eventos podem maquiar a derrocada da nossa economia nos 3 últimos meses e alimentar ainda mais a retórica ultraliberal, Adhemar? Anderson, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que os próprios comerciantes andam apontando que, na verdade, os números da chamada aí, Black Friday, né, essas vendas aí de sexta-feira, na verdade vai maquiar um pouco, vai antecipar os números do Natal. Não é possível que as pessoas tenham usado os descontos para antecipar compras de Natal. Nós não estamos numa situação tranquila, né? Estamos numa situação complicada. O agravamento da Covid
no mês de dezembro deve fazer com que você não tenha muitas saídas para o Natal. Um Natal mais dentro do núcleo pequeno da família pode representar, inclusive, menos trocas de presentes, né? Então, eu acho que tudo isso daí deve ser levado em consideração. Eu não apontaria muito um aumento de compras nesse final de ano, não. Eu acho que vamos ter um ano bastante complicado e a retirada aí a diminuição do auxílio emergencial e o seu fim a partir de janeiro deve acender um sinal amarelo aí para quem depende dessa renda pisar no freio aí do consumo especial dos presentes. Eu queria falar agora, Adhemar, sobre o resultado de alguns setores da nossa economia nesse terceiro trimestre. Alguns que se recuperaram de maneira vigorosa e outros que não corresponderam às expectativas. A indústria, em especial a de transformação, liderou a alta do PIB com um crescimento de 14,8%. A que se deve esse crescimento exponencial da indústria, Adhemar, mesmo com esse cenário crescente de fechamento de fábricas no país? Bom, o que é importante a gente observar é que essa recuperação de números que está acontecendo agora, na verdade, ela é proporcional à queda que os setores tiveram, né? Então, a indústria, em especial a indústria de transformação, foi a que mais tinha caído, né? Primeiro com o fechamento das empresas em função do isolamento no começo, depois com a falta de um quadro de recuperação da economia imediato, então teve a sua produção adiada, férias coletivas, etc. Então a indústria de transformação foi a que mais perdeu. A recuperação acentuada agora, no terceiro semestre, ela se dá em função de que, digamos, esse setor, nos períodos anteriores, foi o que mais retrocedeu, né? Então o que você está tendo, em geral, é uma recuperação, digamos, uma volta ao padrão anterior, ou seja, as retomadas agora são proporcionais às quedas, e esse setor foi o que mais tinha caído, portanto, agora é o que apresenta números mais exponenciais aí de recuperação. O consumo das famílias também teve alta, Adhemar, 7,6%. Mas me parece que esse número poderia ter sido ainda maior caso o auxílio emergencial tivesse se mantido naquele patamar de R$ 600 mensais. Que impacto essa redução do auxílio pode ter tido no resultado do PIB? Será que o governo não tem esse tipo de sensibilidade, Adhemar, de perceber que esses programas de transferência de renda são os principais motores de recuperação da nossa economia em um momento de crise como esse? Então, Anderson, como você mesmo falou, o principal motor aí do crescimento do consumo das famílias foi exatamente o auxílio emergencial de R$ 600, né? Então, esse efeito é que vai começar a se esgotar agora no último trimestre do ano, né? O governo tem uma sensibilidade, eu acho que não na área econômica, né, mas especialmente na área política, para os efeitos do auxílio emergencial, né, que foi o que ajudou aí a segurar a queda de popularidade do governo Bolsonaro, né. A área política do governo, eu acho que sabe disso, e você vai começar a ter agora um embate entre esse pessoal e a área econômica, porque a área econômica, na verdade, se move com o que o colega seu jornalista, o Luiz Nassif, chama de cabeças de planilha, né? E o que são os cabeças de planilha? Eles estão olhando simplesmente para a questão do orçamento e para a questão fiscal, né? Então, como o governo tem dificuldades em ampliar os impostos que ele quer ampliar, como o caso aí da retomada da taxação fiscal, né, sobre movimentação financeira, né? Então, que é o que o governo apontou, tenta mudar de nome, etc., mas no fundo é uma reedição aí da CPMF, né? E, por outro lado, os impostos que alguns setores no Congresso estão dizendo que o governo deveria ampliar, que é a questão do imposto sobre grandes fortunas, e aqui um parênteses importante, que foi recentemente aprovado na Argentina, né, para financiar inclusive os gastos relativos à pandemia,
né? Mas esse governo não quer mexer, não quer ir adiante com isso. Então ele fica com uma dificuldade, que é olhando para o orçamento, né, imaginar como é que ele vai arrumar dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Então essa é que é a grande questão agora, que vai, eu acho, seguir com uma queda de braço no interior do governo entre o Ministério da Economia, de um lado, onde os financistas e os fiscalistas se encastelaram, e outras áreas do governo, digamos, a área política, que quer aí, alguma forma de reedição de um auxílio emergencial mais robusto, né? E os próprios setores que querem o aumento do investimento em infraestrutura por parte do governo, como alguns, inclusive militares presentes no governo Bolsonaro, andaram falando, né? Então essa é a tensão que vai aparecer daqui para frente, né? Então não é que o próprio setor econômico não perceba, é que dentro da cabeça deles eles não veem como financiar essa questão. Mas, por outro lado, você tem outros setores do próprio governo que vão pressionar em busca aí de um aumento de gastos, inclusive do auxílio emergencial. Então essa é a tensão que vai estar colocada, em especial porque, como eu falei, né, você não está fechando a discussão do orçamento esse ano, então é possível que você entre o ano com o Congresso fazendo exatamente essa discussão orçamentária que é tão desconfortável para a área econômica do governo. Por outro lado, Adhemar, o agronegócio recuou em 0,5% no terceiro trimestre, bem como o volume de exportações, queda de 2,1%. Me parece que esses números foram influenciados especialmente pela recuperação dos mercados externos, Adhemar, que demandaram um volume menor de produtos do Brasil. Procede essa minha leitura, Adhemar? O que mais pode ter afetado esse resultado do agro e das exportações? Anderson, aqui o principal impacto é que, na verdade, as principais safras elas já tinham sido negociadas, né? Então, o recuo na agricultura, na verdade, é um recuo aí sazonal que tem a ver com o fato de que, digamos, você já tinha tido a colheita e a exportação dos produtos, né? Então, agora é como se você estivesse esperando as próximas safras, especialmente no que se refere à soja, né, que é o principal produto, e milho, né? Agora, o outro problema aí nesses setores, pelo que disseram aí os especialistas em agricultura, é que com as mudanças climáticas, você, na verdade, vai demorar mais o plantio da soja, e como nas áreas principais você tem um rodízio entre na mesma área, a produção de soja e depois a produção de milho, né, esse rodízio de culturas ele deve demorar mais, né? Então esse é um problema com o qual a gente vai lidar a partir de agora. E o outro, obviamente, é saber, porque o Brasil, na verdade, concentrou mais de 3/4 da sua exportação de soja, que é o principal produto de exportação, em um país, que é a China. E as mudanças no quadro internacional, né, especialmente a partir do resultado das eleições nos Estados Unidos, pode levar a novas configurações aí, no que diz respeito ao abastecimento de soja do mercado chinês. Eu estou falando, inclusive, de uma possibilidade de que uma parte desse abastecimento venha do próprio Estados Unidos, que é um grande produtor de soja, né? Então a gente vai ter que ver também como é que vai andar essa questão, que no Brasil acaba imbricada aí com a questão da ponta tecnológica do 5G, né, onde os chineses têm interesses e podem retalhar o Brasil, inclusive comprando menos soja, caso o Brasil adote medidas hostis aí à possibilidade das empresas chinesas operarem nessa área. Então isso é o que a gente vai ver daqui para frente nos próximos meses, né? Então o quadro do terceiro trimestre, o recuo da agricultura no terceiro trimestre, ele era esperado, né?
Agora, o problema é o que vai acontecer daqui para frente com essa exportação de alguns produtos agrícolas, particularmente os que dependem do mercado chinês. Diante de tudo isso, Ademar, o desemprego voltou a atingir níveis recordes no nosso país. No trimestre encerrado em agosto, o índice de brasileiros fora do mercado de trabalho alcançou 14,4%, o que representa 13 milhões e 800 mil pessoas sem perspectivas de conseguir uma ocupação, 1 milhão e 100 mil a mais que nos 3 meses anteriores. Essa enorme massa de desempregados, Ademar, além de ficarem fora daquele grupo de consumidores, se torna um peso enorme para o Estado, que precisa atender às demandas desse pessoal na saúde, educação, enfim. Como é que a gente consegue proporcionar postos no mercado de trabalho e cidadania para todo esse contingente de brasileiros, Ademar? Anderson, eu acho que esse tema do mercado de trabalho é um tema muito importante. Por quê? Na medida, você teve uma massa de pessoas que parou de procurar emprego, especialmente no segundo, no terceiro trimestre do ano, no segundo trimestre por conta da pandemia e no terceiro por conta do auxílio emergencial. Né? Na medida que o auxílio emergencial começa a se reduzir e aponta para sua extinção, as pessoas começam a voltar a procurar emprego. Então, uma parte desse crescimento do desemprego, na verdade, é porque pessoas tinham parado de procurar emprego lá atrás, estão voltando a buscar empregos. Né? Então, num quadro como esse, evidentemente, o desemprego vai crescer no próximo período, digamos, vai se expor. Né? Ele tinha ficado escondido por conta de que as pessoas que estavam desempregadas não estavam procurando emprego, mas agora isso vai voltar. Atender essas pessoas não é uma preocupação desse governo. É importante a gente dizer isso. Então, o que a gente vai estar conversando aqui para frente, na verdade, vai depender da pressão política que os setores sociais conseguirem fazer em cima do governo, os governos de níveis subnacionais, nas prefeituras, os prefeitos recentemente eleitos, os governadores de estado, começarem a fazer em cima do governo federal para transformar essa questão de garantir emprego, renda, cidadania para as pessoas em um ponto da agenda do governo, que não é nesse momento. Quer dizer, você olha o Ministério da Economia, ele está falando em coisas que para os seres humanos comuns, né, para as pessoas que estão desempregadas, que estão fazendo bico, que estão tentando sobreviver, não mexe com o imaginário dessas pessoas. Né? O governo está falando em privatizações, está falando em grandes negócios, né? Mas não está preocupado com essa questão do emprego. Então eu acho que colocar isso como um ponto importante da agenda vai depender de pressão social. Né? E eu acho que é isso que vai ter que se fazer no próximo período para que o governo responda de alguma forma. Eu acho que uma das possibilidades de resposta é alguma forma de extensão do auxílio emergencial, isso tem que ser tomado em consideração. Né? Mas se você não fizer uma ativação forte da economia, o que não acontece desde 2014, né, você não vai ter resposta aí do ponto de vista da geração de emprego e renda. E isso você só consegue de imediato com o investimento público. Né? Do quadro internacional não vai vir nenhuma grande demanda que consiga mudar esse quadro. Né? O investimento privado está andando de lado, também não se interessa muito, só vai, na verdade, começar a aparecer quando você tiver um crescimento da economia, e o consumo das famílias está jogando na retranca porque não há renda. Né? Então, num quadro como esse, só você desandando o investimento público de forma consistente para reativar a economia. Esse seria o choque que essa economia na UTI precisaria para continuar sobrevivendo. Né? E até agora a gente não viu
nenhuma disposição do governo de caminhar nesse sentido. Por isso eu te digo, né, que isso vai depender da pressão social, basicamente. É essa pressão que a gente vai estar precisando fazer para que o governo se mova no sentido de colocar na sua agenda essa questão da melhoria da situação de emprego e renda da maioria das famílias. E para 2021, Adhemar? Como eu já comentei, o governo fala em privatizações e reformas, só que nós ainda temos um enorme ponto de interrogação na nossa economia, essa é que é a verdade. Os próprios analistas são reticentes em avaliar os cenários para o próximo ano, especialmente porque dificilmente nós conseguiremos imunizar a população em massa contra a Covid no primeiro semestre. A impressão que dá é que o governo fala uma língua completamente diferente da do mercado. Até porque, ainda que haja uma recuperação, ela deve ser muito tímida. Não podemos esquecer que o Brasil vem de uma trajetória de 5 anos consecutivos que combinam recessão e estagnação. O quadro para 2021 é muito incerto. Né? Muito incerto porque o resultado eleitoral ele não serviu para definir rumos, né, para o país, então politicamente você vai seguir batendo cabeça. Né? A economia mundial deve continuar patinando, né, nesse quadro, até porque você tem incertezas a respeito do que o novo governo americano vai conseguir realizar. Se fala, inclusive, de um forte programa de estímulos, e se você tiver uma ativação forte da economia americana, você pode acabar tendo impactos na economia mundial. Só que uma economia grande como a brasileira não depende só disso. Não, mesmo uma demanda grande na área externa não é capaz de fazer a economia brasileira crescer. Então, aqui dentro você vai depender do que se possa fazer em relação à Covid, quer dizer, quanto mais você tiver um quadro de vacinação rápida e em massa, né, da população, mais chance de você retomar um padrão de consumo e produção de normalidade, né? Mas mesmo sobre isso a gente sabe que tem aí uma queda de braço entre governo federal, governadores, enfim, não vai ser um processo simples, né? Mesmo que você fizesse isso, na verdade, recuperar um quadro de normalidade de produção e consumo no país significa voltar àqueles 1% que foram vigentes em 2019, 2018, 2017. Né? Ou seja, mesmo assim, significa uma economia estagnada. Quer dizer, para você ter, de fato, uma recuperação, você vai precisar de investimentos públicos. Né? Isso é o que não está sinalizado. Então, eu acho que esse debate é o debate que tem que ser tratado, tem que ser travado aí no começo do ano, né, no sentido em que o país aponte aí uma estratégia de recuperação. Né? A Associação Brasileira de Infraestrutura, né, de Desenvolvimento da Indústria de Base, ela recentemente apontou que o próprio setor de infraestrutura ele não se recuperará só com as chamadas parcerias público-privadas, com investimento internacional, etc. Mesmo para essa associação, o país necessita de investimentos públicos. E esses investimentos públicos eles são fundamentais para você ter uma retomada da economia brasileira. A gente está dependendo disso para começar a andar de novo e é nessa disputa que a gente se encontra já há muito tempo. A negação dos governos Temer com o ministro Meirelles, então, e Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes, esses dois seguindo a mesma cartilha aí, de tentar conter gastos, né, se mexer dentro da política de teto de gastos, não fazer investimentos, etc. Isso está sendo o principal elemento para que a economia não cresça. E é esse debate que a gente tem que fazer. Para encerrar, Adhemar, eu gostaria muito que você comentasse mais um daqueles belos artigos que você escreve para o site Terapia Política, sob o título A Volta do Multilateralismo e o Brasil.
Como é que você aborda no texto esse isolamento do país no cenário internacional com a chegada de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos e os efeitos que isso pode provocar, Ademar? Então, Anderson, na verdade, lá no site, esse artigo ele se combina com o artigo anterior, que falava que mesmo com a decisão política de voltar a um padrão multilateral, o governo Biden nos Estados Unidos vai ter dificuldades em fazer isso, não é? Em parte em função da tensão com a China, em parte em função do quadro da própria economia americana, não é? Onde você tem resistências aí no setor industrial a se mexer com a abertura de mercados, não é? O Trump fez uma política aí bastante protecionista para alguns setores industriais, particularmente siderurgia, né? Alguns setores de indústria mais ligada aí à segunda revolução industrial, e provavelmente o governo Biden vai ter dificuldades em se mover dentro de um cenário mais multilateral por conta das defesas aí para esses setores industriais. Bom, no caso do Brasil, ainda mais complicado, porque os Estados Unidos, como, digamos, economia hegemônica a nível mundial, ele, digamos, tem os efeitos aí, as consequências da sua política, mas ele consegue reverter isso muito facilmente. O Brasil virou um pária internacional, né? Aliás, até o ministro de Relações Exteriores assumiu isso numa formatura de diplomatas agora no final de outubro, dizendo, bom, se somos considerados um pária, pária sejamos no cenário internacional. Não temos problema com isso. Só que isso é um problema quando você vai para o cenário multilateral, porque você, digamos, as questões se combinam muito. Não existe uma discussão econômica descolada de discussões estratégicas, geopolíticas, ambientais, militares, etc., tecnológicas, enfim, tudo que você quiser, tudo isso se combina nessa discussão. E o Brasil está numa situação de muito isolamento. Então eu até saudei o fato de que há poucos dias atrás, uma semana atrás, logo depois do segundo turno das eleições municipais, o governo ter marcado uma primeira reunião aí com o governo argentino. Pela primeira vez, o governo Bolsonaro e o governo Fernandes, na figura dos dois presidentes, dialogava diretamente, buscando sair desse isolamento que o Brasil se meteu. Qual a grande questão aí? É que mesmo nessa conversa, e com todo o interesse dos dois governos, porque o governo argentino também tem enorme interesse em conversar com o Brasil, mesmo isso se mostrou muito difícil, porque depois de todos os salamaleques e todas as tentativas de criar um bom clima na discussão, inclusive com o governo Bolsonaro saudando aí o desempenho esportivo do Maradona, recentemente falecido, como uma forma de, fazer informalmente que a reunião se transcorresse num clima mais ameno, Mas, de fato, quando entraram no mérito das discussões, o Brasil colocou o tema comercial, que é um tema complicado para a Argentina, que está envolta também numa crise econômica bastante grave e tem adotado as medidas de proteção ao seu mercado doméstico como uma forma de manter funcionando sua indústria de alguma maneira. E a Argentina colocou como principal tema o tema ambiental, tema que é bastante desconfortável para o Brasil, para se mexer nessa discussão. Então, o acerto de tentar sair do isolamento, em que o Brasil tinha se metido, e o acerto de fazer isso conversando com a Argentina, que é um parceiro comercial importante, mas não é só isso. A Argentina é teu vizinho, o Brasil tem uma fronteira grande com a Argentina, é um vizinho próximo, é o nosso maior vizinho, não do ponto de vista de fronteira, mas do ponto de vista de interesses, em discussão e da geopolítica da região. Todos esses pontos positivos eles acabaram sendo bastante ofuscados pelo fato de que os conteúdos de uma agenda de discussão são bastante difíceis. Então,
o artigo ele vai um pouco tentar fazer essa discussão com a brevidade que um artigo de blog pode fazer isso, mas essa é a tentativa. Mais ou menos, obrigado por ter citado. É um dos locais onde os ouvintes do Faixa Livre podem acompanhar uma parte da minha reflexão e da minha produção, é esse blog, o Terapia Política, onde eu tenho um espaço a cada 2 semanas. Muito obrigado, Anderson. Ademar Mineiro, muito obrigado por mais uma vez você dialogar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, um grande abraço para você também, um bom trabalho por aí. E vamos... É complicado sempre que os temas que a gente discute não são temas a menos, e não são temas que jogam muito otimismo para as pessoas, mas eu espero pelo menos que mobilizem nas pessoas a capacidade de resistência e luta para tentar mudar essa situação. Grande abraço a você, a produção do programa e aos nossos ouvintes. Conversamos aqui com o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e presidente da Associação de Docentes da UF, Marina Tedesco. Marina Tedesco, bom dia. Bom dia a todos e todas que estão nos escutando. Agradeço a oportunidade de novamente conversar com nossos ouvintes aqui no Faixa Livre. Marina, eu quero te agradecer por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Marina, na última semana, o Ministério da Educação publicou uma portaria definindo a volta às aulas presenciais nas universidades e institutos federais já para o mês de janeiro, em meio a esse novo aumento das infecções pela Covid-19. Os reitores, como era de se esperar, não concordaram com essa decisão e já avisaram que não vão retomar os trabalhos. O MEC ensaiou revogar a medida, mas acabou se reunindo virtualmente com representantes das instituições e ainda não anunciou o que será feito a partir disso. Eu gostaria de saber como é que foi essa reunião com os representantes do Ministério e como vocês da UF encaram essa possibilidade de voltar às salas de aula em um período de grave crise de saúde como esse. Bom, a gente não tem informações além daquelas que foram divulgadas pela imprensa em geral e pela imprensa das universidades sobre a reunião que ocorreu, com os representantes do Ministério da Educação, porque esse governo, como era de se esperar, não tem o sindicato como um dos seus interlocutores. Isso não significa dizer que em governos anteriores o sindicato era um interlocutor importante dos governos para formular políticas, e para decidir sobre a gestão das instituições de ensino superior. Infelizmente, a gente não tem no nosso país essa tradição. Mas já houve momentos onde o diálogo foi maior, ainda que por vezes tenha sido só para dizer que estava dialogando e ignorar totalmente a posição dos sindicatos. Mas esse governo, ele é um governo autoritário. Ele defende o fim, e não só o fim, mas a perseguição aos sindicatos. Então, a gente não é convidado para absolutamente nenhum diálogo, absolutamente nenhuma interlocução para construir nada juntos. Então a gente fica sabendo como foi a reunião através da imprensa em geral, da imprensa das universidades.
em particular. Na nossa opinião, não há nenhuma possibilidade de voltar às salas de aula em um período de grave crise de saúde como esse. No momento em que o governo baixa uma portaria mandando as universidades voltarem a partir de janeiro, isso é uma cortina de fumaça, uma estratégia política utilizada por esse governo desde antes dele ser governo para desviar a atenção daquilo que realmente importa, para desviar a atenção dos inúmeros casos de corrupção que envolvem esse governo e que estão avançando, para desviar a atenção do número galopante de contaminações e mortes, para desviar a atenção do fato de que vários países vão começar ou esse mês ou nos próximos meses a vacinação da população, e que nós, para a gente no Brasil, a previsão é começar só em março e além de começar só em março, não tem a previsão de quando vão ser os demais grupos, já que a população foi dividida em 4 grupos. Então a gente vive uma situação absurda, quase surreal, do governo mandar as universidades voltarem a partir de janeiro, sendo que o primeiro grupo só começa a ser vacinado em março. Nós, professores, estudantes, técnicos, em sua maioria, estamos no 4º grupo, não tem nenhuma previsão de quando vai ser essa vacinação, mas sabemos que vai ser depois de março, e bem depois de março, e o governo manda a gente voltar em janeiro. Então é a incrível história de um país que tem a educação supostamente como prioridade, porque tem que voltar em janeiro, Então, isso significa que é uma prioridade, que há uma pressa, mas que a gente é xingado de tudo que é coisa, deslegitimado, acusado e deixado por último para ser vacinado. Então, são essas incoerências, essa falta de pensamento lógico, de pensamento científico desse governo autoritário negacionista. A universidade tem condições de manter as tais regras de ouro contra a Covid-19, Marina? Manter o distanciamento, a higienização dos espaços, disponibilizando álcool em gel. Existe estrutura para isso? As universidades não têm nenhuma condição de seguir qualquer protocolo de segurança. Na maior parte das salas de aula tem mais alunos do que deveria. Então, uma parte da universidade conta com salas de aula que cabem a quantidade de discentes matriculados nas turmas. Mas uma parte importante da universidade, as salas já são lotadas. As salas são lotadas em algumas unidades, como é o caso da minha, num nível que, se alguém quiser ir no banheiro, para a aula, de tanta gente que tem que se deslocar. Porque no corredor está uma temperatura e dentro da sala está uns 3 graus a mais de tanta gente que tem ali. É perceptível quando a gente entra do corredor na sala de aula, quando a aula já está acontecendo há um tempo. Tem uma mudança de temperatura de tanta gente junta e apertada que tem. Na UF, a gente tem cursos que ainda tem aula em containers por conta da expansão precarizada. Então, é absolutamente irreal pensar que as universidades, que têm seus orçamentos cortados há anos, onde falta o básico, onde em várias unidades a gente leva sabonete, sabão para lavar as mãos, a gente leva papel higiênico, a gente leva pilô e apagador para poder usar o quadro, que exista qualquer condição de seguir protocolos de segurança. Não existe nenhuma
possibilidade? Porque as universidades têm tido sua estrutura deteriorada por cortes orçamentários, os quais tiveram total apoio das pessoas que compõem esse governo, mesmo antes de ser governo. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é que a comunidade acadêmica não se teletransporta para a universidade, ela não se materializa na universidade. A comunidade acadêmica precisa se transportar de alguma maneira até lá. E o principal meio de transporte da comunidade acadêmica é transporte público. Transporte público onde não há distanciamento social, onde não há controle se as pessoas estão usando máscara ou não, transporte público lotado, e vai ficar, e já está assim hoje, porque não houve uma política pública de larga escala que permitiu à classe trabalhadora permanecer no isolamento social. E isso tem muito a ver, é diretamente relacionado com o fato do Brasil ter esse número de casos e de mortes que é absurdo, apesar da subnotificação, que a gente sabe que é atroz. Ainda assim, nós temos números absurdos. Isso tem a ver com a falta de política para a classe trabalhadora poder fazer o distanciamento e o isolamento necessários, tem a ver com a desigualdade estrutural histórica do nosso país, e aí a gente vai colocar milhares de pessoas a mais para usar esse transporte público sem nenhuma segurança. É realmente uma política de genocídio, de extermínio, não tem outra, não tem como chamar de outra maneira, não há meio termo para se referir ao projeto desse governo antes e principalmente durante a pandemia. O detalhe nessa história toda, Marina, é que as universidades têm autonomia para definir se voltam às aulas ou não. Caso o ministro Milton Ribeiro mantenha a decisão de retorno às atividades presenciais, vocês da UF pretendem descumprir essa portaria e permanecer em trabalho remoto? Por coincidência, houve uma reunião do Conselho Universitário na manhã, em que praticamente todo mundo ficou sabendo dessa portaria. E no caso da UF, como é o caso de muitas outras das instituições federais de ensino, o reitor garantiu, que não tem nenhuma condição de ter o retorno, em que então seria utilizada a autonomia universitária para preservar a vida da comunidade acadêmica, e a gente preserva a vida da comunidade acadêmica e com isso preserva a vida da sociedade em geral, preserva a vida daqueles trabalhadores e daquelas trabalhadoras que, por conta da desigualdade estrutural do nosso país e da falta de políticas públicas, não puderam ficar em casa para fazer o necessário isolamento social e arriscam as suas vidas todos os dias. Então, é uma questão de defender a vida da comunidade acadêmica, mas também de defender a vida da sociedade em geral, no sentido de que quem pode ficar em casa deve ficar em casa, e poder ficar em casa não é um privilégio, Poder ficar em casa e acessar um direito que infelizmente é acessado por poucos, mas que deveria ser acessado por todo mundo, porque privilégio é uma coisa que a gente tem que acabar, direito é uma coisa que a gente tem que expandir. Então não é um privilégio poder ficar em casa, é o acesso ao direito. A gente tem que lutar contra o privilégio pela ampliação de direitos. Então é importante que a população compreenda que é o acesso a um direito e que não é uma defesa de interesse corporativo, é uma defesa de interesse da sociedade, porque mais gente circulando significa mais contaminação e significa mais óbitos. Então o reitor da UF garantiu que não vai ter esse retorno a partir de janeiro, e o Conselho Universitário da UF aprovou uma moção de pesar a essa portaria. Então, na UF, a autonomia universitária vai ser mobilizada no sentido de defender a vida da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Eu acho que é inegável, Marina, que o ano de 2020 foi repleto de desafios para todos nessa nova realidade de isolamento social imposta pela pandemia. E para a educação não foi diferente. O que é que vocês lá na UF identificaram como a principal dificuldade em meio a esse cenário? E que tipo de ensinamento a Covid-19 deixa para os profissionais de educação, Marina? Bom, essa questão
dos impactos do remoto na educação, uma questão bastante complexa. Eu vou tentar ser sintética em relação a isso. Nós sabemos que há, por parte de instituições governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, uma enorme pressão pela ampliação do ensino à distância nas instituições públicas, né? Então, um incentivo para que as instituições públicas avancem nessa modalidade de ensino até atingir os 40% permitidos. Essa questão dos 40% permitidos não pegou nas universidades até o momento, e tem muita gente trabalhando o ensino remoto emergencial, instrumentalizando o ensino remoto emergencial no sentido de pressionar as universidades nessa direção, pressionar os cursos nessa direção, para que os cursos não voltem a ser 100% presenciais, para que se faça mudanças no currículo, para que algumas disciplinas possam ser EAD e outras presenciais, para que uma parte da disciplina possa ser EAD e a outra presencial. O ensino remoto emergencial não é EAD, ensino remoto emergencial é uma versão muito precarizada do EAD, e o EAD já é bastante mais precarizado enfim, limitado nas suas possibilidades educacionais do que o presencial. Isso não é uma opinião, isso são as pesquisas, né, sobre ensino à distância que demonstram. E o ensino remoto emergencial é ainda mais precarizado. Por isso que uma transposição pura e simplesmente é ineficaz e tem consequências na formação, né? Por isso que deveria ter sido pensado como, né, a universidade pode funcionar na pandemia, cumprindo sua função social, avançando na formação, mas sem fazer pura e simplesmente uma transposição aquém da excelência que as universidades públicas têm. Infelizmente, não foi assim que aconteceu. Na maioria das instituições, esse processo todo também demonstrou algo que a gente já sabia há bastante tempo, que é um déficit de democracia interna nas universidades, né? E um déficit de ciência, na medida em que se implementou uma política educacional e vai seguir se implementando uma política educacional sem pesquisas para embasar a construção dessa política e para embasar a avaliação e, eventualmente, a revisão dessa política. Então, isso, infelizmente, é o que se verifica na maior parte das universidades, mas podia ser diferente, né? Podíamos estar fazendo um ensino remoto emergencial que não fosse uma transposição, que não fosse uma emulação com menos qualidade. Podíamos estar fazendo um ensino remoto emergencial que não ajudasse nesse projeto de pressionar as universidades a avançar na direção do EAD. Podíamos ter formulado uma política de atividades remotas baseada em pesquisa, e podíamos estar fazendo uma pesquisa a cada semestre para reavaliar. Podíamos, que eu estou falando, são as instituições, né? Diversas seções sindicais têm feito suas pesquisas, a DUF tem participado de pesquisas, mas quem tem condições de fazer esse tipo de pesquisa, porque quem tem condições de chegar na maioria da comunidade acadêmica é o institucional. Então, as instituições deveriam estar fazendo isso e, infelizmente, na maioria dos casos, não estão. No que diz respeito ao financiamento da Universidade, Marina, algo que foi motivo de muitas críticas durante o ano de 2019, com uma série de contingenciamentos promovidos pelo governo federal, esse ano eu imagino que isso não tenha afetado tanto por conta da restrição dos trabalhos presenciais.
Como é que anda a realidade financeira de vocês lá na UF, Marina? As condições das universidades são muito delicadas, né? Elas ficaram ainda mais agudizadas nesse governo, mas sabíamos que as condições seriam terríveis com a aprovação da PEC do teto dos gastos, né? Não à toa chamada de PEC do fim do mundo, e o orçamento das universidades já vem diminuindo também antes disso, né? Em 2015 nós fizemos uma grande greve que não foi uma greve corporativa, foi uma greve contra os cortes. Foi uma greve contra os cortes na ciência, na tecnologia e na educação. Mas evidentemente que existem diferenças muito importantes entre esses 3 governos que eu citei, e os cortes e contingenciamentos viveram aí um incremento que não pode deixar de ser mencionado. Se tem havido cortes nos últimos governos, isso é feito de maneira muito diferente e também num montante muito diferente. E a situação das universidades é a situação de não saber se vai chegar até o final do ano funcionando. Foi assim no ano passado, teria sido assim esse ano se não fosse a pandemia, se não fossem os servidores que são tão xingados pela população, por grande parte da população, com incentivo, com estímulo e capitaneado pelo governo, pelos políticos da sua base de sustentação, pela grande mídia que chama a gente de vagabundo, que diz que a gente não gosta de trabalhar. Nós estamos pagando para trabalhar, né? Nós tivemos direitos retirados pelo governo, questões de insalubridade, questões de vale-transporte, mas nós tivemos que comprar uma série de equipamentos, fazer uma série de capacitações, nós pagamos luz, água, ar-condicionado, ventilador, tudo isso. Então existe uma estrutura que era da universidade e que foi transferida para os servidores, para os técnicos e para os docentes. Então, por conta disso, as universidades não tiveram dúvidas se iriam chegar no final do ano ou não. Porque se não fosse essa transferência de gastos do governo para os servidores, as universidades, mais uma vez, não saberiam se iriam chegar até o final do ano, como foi ano passado, A partir de agosto era sempre uma incerteza se chegaríamos 2, 3 meses depois ou no final do ano. E é por isso que o governo tem tanto interesse de manter uma parte dos servidores de forma remota, mesmo quando acabar a pandemia, porque é muito mais barato. No caso da educação, tem essa pressão pelo ensino remoto. Por quê? Porque isso é muito mais barato. Além de dificultar a formação de um pensamento crítico, que é fundamental que não exista para que esse governo que se apoia em fake news consiga ter o êxito que tem, é muito mais barato, porque repassa para o trabalhador os custos que deveriam ser do patrão. Então, o cenário, quando voltarmos ao presencial, segue sendo extremamente crítico em termos de orçamento nas instituições federais de ensino. Existe aí a expectativa de que nós tenhamos uma vacina para a Covid-19 disponível para boa parte da população no primeiro semestre de 2021, Marina, o que faria com que as atividades fossem retomadas em sua normalidade. O que é que a comunidade acadêmica espera desse novo ano, ainda com uma série de incertezas colocadas e com um governo que claramente negligencia o ensino público? Eu discordo que existe uma perspectiva de vacina para boa parte da população no primeiro semestre de 2021. Porque o que a gente tem de anúncio até agora é o primeiro grupo sendo vacinado a partir de março. A maior parte da comunidade acadêmica está no grupo 4. É pouco provável que um país que não tem planejamento nenhum de data para
para os grupos 2, 3 e 4, que não tem insumo suficiente para fazer essa vacinação, porque todos os profissionais de saúde apontam que a gente não tem, por exemplo, seringa para promover uma vacinação massiva como deveria ser. Então, não acredito que não tenho dados que me permitam afirmar que é provável que boa parte da população esteja vacinada no primeiro semestre, né? E a comunidade acadêmica, na sua imensa maioria, está no grupo 4. Então, reduz ainda mais a possibilidade de docentes, técnicos, professores, em sua maioria, estarem vacinados no 4, né? E o retorno também vai exigir protocolos de biossegurança, que as universidades não têm nenhuma condição de cumprir, porque para cumprir, o orçamento das universidades teria que aumentar substancialmente. Então, a retomada das atividades na sua normalidade é uma coisa que, infelizmente, está muito distante no nosso horizonte. Mas quando for retomada, né, quando forem retomadas as atividades na sua normalidade, nós vamos ter que seguir com as lutas que nós já tínhamos. As lutas por um orçamento que permita à universidade cumprir sua função social e fazer ensino, pesquisa e extensão. A luta por um orçamento que permita as condições de ensino e aprendizagem, a luta por um orçamento que permita não só o ingresso da classe trabalhadora na universidade, mas também a sua permanência, a luta contra o Futurice, né, que é o projeto de privatização e destruição das universidades, a luta, né, contra o avanço da EAD, e essa luta certamente vai ficar mais difícil depois do ensino remoto emergencial. Então, a conjuntura que nos espera quando retornarmos ao presencial é muito dura. Mas, se houver responsabilidade no retorno das instituições públicas federais de ensino superior, não vejo como isso possa acontecer no primeiro semestre, ou mesmo que seja no final do primeiro semestre. Agora, a gente sabe que responsabilidade e preocupação com a vida da população não são coisas que orientam esse governo, né? Então, mas a gente vai resistir ao máximo para que o retorno se dê de fato, quando esse retorno não ameaçar a vida da comunidade acadêmica e não potencializar o risco à vida da sociedade em geral. Para encerrar, Marina, vocês da Associação de Docentes da UF vão passar por um processo eleitoral entre os dias 14 e 16 de dezembro para a escolha da nova diretoria para o biênio 2020-2022. Eu queria saber, Marina, como é que será essa votação em tempos de pandemia? Quantas chapas vão participar desse pleito? Qual é a expectativa de vocês para esse processo? Nós temos muita resistência a eleições online. Não acreditamos que essa seja a forma que um sindicato deve funcionar na normalidade. Somos totalmente contra isso, temos posição do Andes contra isso, mas por conta da defesa da vida em primeiro lugar durante uma pandemia, os mandatos expiraram e era uma questão de democracia, né? Quem precisa escolher quem vai dirigir as lutas é a categoria, né? E numa situação excepcional, numa situação de guerra, como é o caso de uma pandemia, infelizmente, isso não pôde ser feito da maneira mais democrática, mais participativa, que incentiva a mobilização, né, que não incentiva um sindicato burocratizado, que é a forma presencial. Então, por conta de uma prorrogação que teve que ser mais de meio ano de mandato, e isso não é qualquer coisa, isso é mais de 25%,
do nosso mandato, nós vamos ter que recorrer às eleições telepresenciais. Nesse momento de excepcionalidade, não houve mudança de estatuto do ANDES, não houve mudança de regimento da ADUF, houve o reconhecimento de uma situação de excepcionalidade e que, numa situação de excepcionalidade, a gente tem que fazer aquilo que é possível para que a categoria continue dirigindo o sindicato de acordo com a vontade da maioria. Então, por conta disso, vamos ter essas eleições. Só uma chapa se apresentou para concorrer às eleições da ADUF. A conjuntura é muito difícil e a gente não tem nenhum tipo de liberação sindical e também não recebe nenhum tipo de remuneração. A conjuntura é muito dura, vai exigir novamente muito trabalho da próxima diretoria, então só uma chapa se apresentou. A nossa expectativa é que, apesar de ser uma eleição de chapa única, nós consigamos que as pessoas se interessem por conhecer quem são as pessoas da chapa, se interessem por saber qual é o programa da chapa e participem do processo eleitoral, que a gente sabe que não é régua para medir a democracia num sindicato, mas é algo bastante importante dentro do processo democrático. Então, a nossa expectativa com as eleições, mesmo que telepresenciais, por conta de uma emergência, por conta de uma pandemia, é que, a categoria dirija, a categoria decida quem vai estar à frente da diretoria durante as lutas e se engaje no processo eleitoral, mesmo sendo uma campanha de chapa única. Marina Tedesco, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero agradecer também a todos vocês da ADUF pelo belo trabalho que têm realizado e pela contribuição que têm dado aqui ao Faixa Livre, nos possibilitando manter essa trincheira no ar durante tanto tempo. Muito obrigado de verdade por todo o apoio durante esse ano, Marina. Em nome da diretoria da ADUF, que se despede agora em dezembro, a gente agradece a oportunidade de mais essa conversa. Desejamos uma vida ainda mais longa ao Faixa Livre, com que tem uma função tão importante nesse cenário das comunicações, que é tão concentrado e contribui tanto para a perpetuação das desigualdades no país, para a difusão de desinformação, às vezes até de fake news, e com certeza a parceria entre Faixa Livre e a ADUF vai continuar através da próxima diretoria. Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e presidente da Associação de Docentes daquela universidade, Marina Tedesco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!